Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando, gente. Isso é que é o mais importante. Daqui a pouco tá todo mundo vacinado. Olha que coisa. As boas notícias. Estamos passando por essa loucura dessa pandemia, tá? E, claro, eu já preciso começar pedindo para você ajudar a gente a enriquecer esse conteúdo, facilitar o acesso a pessoas que estão aí querendo prestar concursos, seguir uma carreira pública no serviço público e às vezes precisam de ter um suporte de comunicação aí com a gente e precisam estudar, principalmente, aqui para atualidades. Então, eu já peço para você deixar o joinha, se inscrever nos canais e compartilhar, comentar com a gente o que vocês estão achando, como as pessoas essa semana fizeram. O Roberto Souza, boa noite, professor. Obrigado por mais uma aula. Minha prova do CETEC seria dia 22 de agosto, mas foi alterada para o dia 3 de outubro. E realmente essas alterações estão acontecendo por conta do estado da pandemia. Cada estado está trabalhando de uma maneira para garantir, de uma maneira geral, a segurança dos concurseiros, tá? Agora tem mais tempo para adquirir conhecimento de atualidades e assimilar conteúdo. Foco sempre, abraço. Roberto, abração pra você, cara. E mais uma vez, continua acompanhando os conteúdos aqui. Se não der certo nesse, continua estudando, foco, vamos lá. Vai pro próximo que tiver. Washington também acompanha o nosso. Voltei, professor. Fiquei algumas semanas focado no concurso do TCM, Tribunal de Contas de Município de São Paulo, né? No qual não iriam cair atividades. Realmente, lá não caiu. Mas estou pensando em fazer do TJ. Gente, o do TJ é uma baita de uma oportunidade, hein? Uma chance gigantesca. Vou assistir as últimas aulas que perdi e rever todas de 2021 para revisar. Grande abraço. Recomendo. Sabe por quê? Porque vão ser seis questões de atualidades que vão cair no concurso do TJ, tá? E a Amanda Fortunato, por exemplo, aproveitando nessa sequência, professor, tem muitas dúvidas com relação ao edital do TJ São Paulo. Explica. Olha, Amanda, e todos vocês estão assistindo, eu recomendo que vocês entrem aqui, inclusive, na descrição do vídeo e até no nome do vídeo, eu já deixo aqui o @Doutor Concursos, que é o canal da Doutor Concursos, que é onde os meus amigos, o Matheus, o Diego e os outros professores da equipe já tem vários vídeos, inclusive, falando sobre o TJ. Tem um vídeo na semana passada, tem dois na verdade, uma live quando saiu o edital e depois uma análise do edital que o Diego e o Matheus fizeram explicando. Então, Amanda, se puder, clica aqui no nome do nosso título, tá? Do nosso vídeo, tem lá, Doutor Concursos, é o canal do pessoal. Entra lá e tem os vídeos, inclusive, que eles explicam melhor, tiram as dúvidas de vocês em relação ao edital do TJ. Gente, o edital do TJ é uma grande oportunidade. Eu acho que todo mundo aí que está no ritmo de estudar tem que prestar, não pode deixar essa peteca cair. Então, continue focado, continue estudando, vá acompanhando o conteúdo aqui do nosso canal, aqui tanto do meu, aqui do professor Arnaldo Vieira, quanto do Doutor Concurso, a gente faz essa collab junto aqui toda semana para vocês, e é assim que a gente ajuda, contribui um pouco para que vocês consigam prestar os concursos que mesmo com a pandemia e mesmo com todas as dificuldades que a gente entende, estão acontecendo, vão acontecer e uma vaga vai ser sua. Tá legal? Começando o conteúdo de atualidades dessa semana, não tem como a gente não falar do desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, que terminaram domingo agora. Gente, que maravilha que foi, né? Nós mudamos um pouco o nosso paradigma mundial aí, fizemos uma das melhores campanhas, se não a melhor campanha olímpica de todos os tempos. Superamos a marca, inclusive, que estava batida, que estava estabelecida pela Rio 2016. E olha, duas informações muito legais, muito importantes, que pelos cálculos básicos aí, né, 60% das medalhas foram para as mulheres, tá? Inclusive a promessa para os Jogos Olímpicos de 2024 na França de 50% de mulheres e homens nas categorias, competindo nas categorias, tá? Em todas as categorias esportivas. E também a presença de atletas do Nordeste do Brasil que treinaram em condições das mais inóspitas, mas que foram responsáveis por grande parte das medalhas que nós trouxemos para cá. Então veja, nós também tivemos um desempenho maior em áreas que a gente não tinha muito apto de ter medalha, né? Como a ginástica olímpica, como a canoagem, no boxe. Então nós tivemos algumas mudanças aí do cenário, digamos assim, olímpico como um todo. E claro que
isso é positivo, não somente para o país, para a gente enaltecer um pouco o nosso ufanismo nacional, mas é mais por uma questão até de ver que mesmo com todas as dificuldades, os atletas brasileiros conseguem se superar e conseguem enfrentar dificuldades como falta de patrocínio, falta de incentivo do governo, falta de qualquer tipo de recurso. Muitos desses atletas treinam em situações assim das mais absurdas, das mais malucas do mundo. O atleta lá do arrepenso de peso, é, viralizou na internet, por exemplo, as condições em que ele treina. E esse cara conseguiu pegar colocações excepcionais na competição. Conseguiu ficar entre os 10 do mundo. Então, assim, a gente tem vários exemplos que essa Olimpíada trouxe para nós que podem sair aí e que podem frutificar em questões para os concursos. A questão da participação das mulheres nas medalhas, o que é importantíssimo. A questão dos atletas do Nordeste, que são e sempre tiveram mais, digamos assim, uma condição mais dificultosa, mais complicada para realizar por conta exatamente de não estar naquele eixo Rio-São Paulo, onde os patrocínios vão acontecendo e principalmente essas inovações em categorias olímpicas que a gente jamais imaginou prestar atenção. É claro que outras deixaram um pouco a desejar, como o vôlei, por exemplo, o basquete que nem concorreu também, mas aí são outras situações. O fato é que o Brasil teve um desempenho excepcional este ano, mesmo com todas as dificuldades apresentadas. Então, que é importante você entender que 2021, que na verdade são a Olimpíada de Tóquio 2020, que foi adiada por conta da pandemia, o Brasil teve um desempenho excepcional, acima da média. Participamos de vários pódios, várias medalhas importantes e principalmente que os atletas brasileiros se fizeram das tripas corações, se superaram nas dificuldades para conseguir trazer as medalhas que tanto nos orgulharam e fizeram com que a gente às vezes chorasse diante da bandeira sendo hasteada numa vitória de uma medalha brasileira aí de ouro, de prata, de bronze. Então é importante você saber disso e principalmente se preparar porque provavelmente as Olimpíadas vão ser alvo das perguntas que vão vir nos concursos por aí. Tá legal? Uma outra informação dessa semana foi a comemoração, vamos dizer assim, né, de uma conquista para as mulheres, que foi a realização, a celebração, vamos dizer assim, de 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha. Lembrando que a Lei Maria da Penha é uma lei que é considerada, né, pela ONU até, foi considerada e ainda continua sendo considerada pela ONU, como uma das mais avançadas no mundo nessa questão do combate à violência contra a mulher. E principalmente, ela foi a divisora de águas num cenário onde você tinha um país ainda, e ainda continuamos, hein? Um dos países que mais comete crimes contra mulheres, crimes de feminicídio, estupro, violência doméstica, violência psicológica, violência moral contra as mulheres, mas a Lei Maria da Penha é uma conquista. E, na verdade, é uma comemoração que tem que ser feita pelas mulheres, pelo direito das mulheres, de garantir exatamente outras estruturas, o surgimento de outras estruturas por conta dessa lei, como foram as delegacias especializadas, que até então não haviam, né? A questão das casas-abrigo, de atendimento à mulher, os centros de referência da mulher, juizado de violência doméstica, enfim, a lei abriu a possibilidade de outras áreas legais atuarem na defesa e na segurança da mulher, do direito da mulher e principalmente no combate a essa coisa hedionda que é a violência contra a mulher. A gente tem que lembrar, e isso é sempre importante a gente estabelecer, o seguinte, a lei Maria da Penha, ela estipulou 5 principais características ou tipos de violência que a mulher pode sofrer: a física, a psicológica, a sexual, patrimonial e moral. São autoexplicativas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que também lembrar que 2020 foi um ano atípico nos números nessa questão da violência contra a mulher, por conta da pandemia. Muitas mulheres acabaram se vendo fechadas dentro do ambiente familiar com o agressor e tendo que conviver. Então os índices foram muito altos. As denúncias de violência contra a mulher, mesmo com todas essas estruturas sociais que foram criadas para defender as mulheres, os números foram muito altos. Foi registrada um boletim de ocorrência em todo o Brasil a cada 5 minutos, justamente fruto de agressões às mulheres.
E essa informação vem do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que volta e meia eu trago aqui informações para vocês dele, a gente já falou inclusive nas aulas passadas sobre a questão da escalada da violência, dos homicídios também, que foram informações que eu obtive lá com resultados do Anuário da Violência, dá essa informação que pelo menos 3 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia durante o primeiro semestre de 2020, que foi aquele momento em que todo mundo teve que ficar em casa por causa da pandemia. E outra informação também trazida pelo anuário, mesmo diante da evolução da Lei Maria da Penha, mostrou ainda que 729 casos de lesão corporal dolosa, ou seja, com a intenção de praticar realmente o crime, são enquadrados na Maria da Penha por dia em território nacional. Então veja, por mais que a gente tenha debatido, esteja debatendo, tenha falado sobre isso, o feminicídio continua acontecendo, as violências, as várias formas de violência contra as mulheres continuam acontecendo e cada vez mais nós precisamos falar disso, seja pela internet, seja nas novelas, seja de qualquer forma para conscientizar a população. Dizer que a mulher não pode ser prisioneira, ela tem canais hoje para se libertar, mas que aquela história, né? Aquela velha premissa, aquela frase horrorosa, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Não. Em briga de marido e mulher a gente se interfere sim, a gente mete a colher sim, a gente salva a mulher, como em várias versões da frase foi dito ultimamente, e a gente tem cada vez mais essa presença de pessoas que estão vendo as situações em que mulheres correm risco estão denunciando. Essa comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha, ela, de uma maneira geral, a gente tem que comemorar dubiamente. A gente comemora de um lado, mas também alerta por outro. Comemora porque foi um avanço na legislação que garantiu exatamente essas estruturas e o direito mínimo de segurança às mulheres. Mas, por outro lado, 2020 nos mostrou números aí horrorosos nessas questões que continuam ainda sendo e colocando o Brasil como destaque negativo, digamos assim, internacionalmente falando, nesse aspecto. Isso é uma informação relevante e provavelmente cai nos concursos, tá legal? Âmbito internacional. Gente, a Venezuela, coitado daquele povo venezuelano também, né? Comentários à parte. Porém, parece que há uma reação lá, pelo menos na questão econômica. Essa semana passada, o Banco Central da Venezuela anunciou uma terceira reconversão do Bolívar, que é o dinheiro, né? O dinheiro que está em circulação na Venezuela, e lançou principalmente duas coisas que têm que ser levadas em consideração. Primeiro, que colocou um plano econômico aí cortando 6 zeros. Né? Olha que coisa doida lá, né? Lá você tem que trabalhar com a casa dos milhões de bolívares, de tão desvalorizada que está a moeda. É como se R$ 1 lá fosse equivalente a quase 100 milhões de bolívares. É uma coisa absurda, né? Porém, a partir de 1º de outubro, vai haver esse corte de 6 zeros da moeda, vai haver uma equiparação financeira com uma outra moeda que vai ser uma outra espécie de nota que vai ser gerada por eles, né? É uma nova moeda que vai valer até no máximo de 100 bolívares, porque um dos itens que a gente sempre conviveu aqui no Brasil nos anos 80, por exemplo, foi que conforme a inflação vai aumentando, você vai criando moedas para, de uma maneira geral, atingir aquela população e meio que colocar a quantidade de dinheiro que existe em pequenas cédulas, né? O Brasil também teve cédulas de 100 mil cruzeiros, né? Olha que coisa absurda. Você imagina hoje uma cédula de dinheiro de 100 mil reais? Olha o tamanho do problema que a gente teria. Porém, uma outra diferença que vai acontecer lá é a questão da criação do Bolívar digital, ou seja, é uma nova mudança, uma versão digital da moeda, uma vez que me parece, as informações que a gente tem, que chegam até a imprensa nacional, é que é um país que já está muito habituado com a questão das criptomoedas, tá? E que facilitaria as transações, como hoje a gente faz com o Pix. O importante é que essas inovações econômicas para a Venezuela são mais do que importantes para a recuperação do país, que enfrenta uma crise econômica já há muitos anos. Em menos de 10 anos, é o terceiro plano econômico que acontece lá. E a gente já viveu na pele essa experiência, né? Nós tivemos aqui no Brasil nos anos 80 e 90 situações parecidas com isso. É claro que a gente torce, são nossos vizinhos, são fronteira conosco,
Independentemente da questão política, vamos focar na questão econômica. É importante que a Bolívia, que a Venezuela, também tenha uma economia forte e que faça coro na economia da América Latina, na América do Sul como um todo, para reforçar o bloco. Então, a gente espera que essa informação seja importante, que ela contribua para que vocês entendam mais como que acontece a política lá e como que isso pode beneficiar o povo venezuelano e automaticamente cair nas questões que vão cair nos concursos de vocês, tá legal? A última informação dessa semana é como que a gente ainda parece que a gente está lidando com situações assim de evolução social, mas ainda existem alguns países que parece que involuem, né? E principalmente no aspecto europeu de se imaginar que isso é possível acontecer, né? Mas essa é a notícia. O que está acontecendo na Hungria? E essa conversa está vindo já de algum tempo. Já era inclusive para eu ter colocado esse tema aqui como aula, numa das nossas aulas, já no mês passado, quando houve a Eurocopa, situações lá envolvendo o governo da Hungria e a comunidade LGBTQIA+. Agora, a novidade da vez foi que o governo fez um novo decreto, ou seja, já tinha estabelecido há algum tempo atrás algumas medidas contrárias à divulgação, tá, de conteúdos publicitários ou exposições, de uma maneira geral, de produtos públicos que falem, que tratem sobre a questão de gênero lá dentro. Né, mostrando algo que seja diferente do que o gênero que a pessoa nasceu. Olha o tamanho do problema, o tamanho do enrosco, né? E agora, qual que é a novidade? A novidade é a seguinte, ele está exigindo, o governo federal lá da Hungria, está exigindo que livros infantis que tenham a temática, que trabalhem com temática homossexual, ou que elucidem temática homossexual, que falem sobre gênero, questão de gênero em geral, sejam vendidos, sejam embalados para ser vendidos. Olha o tamanho do retrocesso, tá? Bom, o que é que acontece com o governo de lá? Lá é o Viktor Orbán, que é um populista mais alinhado à direita, que tem usado, inclusive, alguns termos técnicos, dizendo que tem implantado isso em nome dos velhos critérios que a gente já ouviu isso várias vezes, inclusive aqui no Brasil. Preservar a família, preservar a sociedade, etc, etc. Ele prega para catequizados, ele prega para pessoas que vão, de uma maneira geral, atingir aquilo que, ou de uma maneira geral, o público que elegeu, que o elegeu. Mas nós temos que lembrar que o Orbán está lá já há um certo tempo, no governo da Hungria. E principalmente que pesquisas mais recentes, inclusive, feitas por institutos internacionais, apontam que 46% da população húngara apoia, diz que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não há problema nenhum. Então, de uma maneira geral, é um contrassenso, porque por mais que você tenha digamos assim, 46% da população é uma fatia considerável, né? A gente duvida que os outros 60 e lá vai cacetada sejam contra, isso é muito, muito mais seccionalizado. O fato é que o que se espera de um país europeu, e principalmente que está lidando com novas temáticas, é que você acha que tem uma evolução nessa pauta, e não uma involução. O resultado disso, claro, foi a manifestação de vários grupos LGBT, durante inclusive a parada gay, a parada do orgulho gay que aconteceu lá algumas semanas atrás, as manifestações foram amplas e abertas, e essa semana a presidente da Comissão Europeia, que está o nome daquela Ursula von der Leyen, iniciou uma ação civil, inclusive, uma ação jurídica contra a Hungria, classificando a medida como discriminatória e contrária aos valores da União Europeia de tolerância e liberdade individual. Ou seja, por mais que pareça que a gente esteja lidando com temas que para nós ainda, né, nos são estranhos, a gente encontra reflexo também em outros países. Tá aí o Orbán, para vocês conhecerem o cidadão, que está querendo discutir essa pauta, mas de uma maneira muito errada, pela opinião pelo pensamento da opinião pública europeia como um todo, e principalmente pela Comissão Europeia de Países Unidos, que vai, de uma maneira geral, tomar as providências. É importante a gente saber dessas informações. O que aconteceu lá na Eurocopa foi algo parecido com isso também. Houve um problema com a iluminação dos estádios, em que um dos jogos ia acontecer em Budapeste, o governo se posicionou contra a questão da luz, porque era uma homenagem de colocar a luz dos estádios como sendo as luzes que representam o grupo LGBTQIA+, e houve uma manifestação contrária, enfim.
há uma espécie de involução nesse assunto, nessas pautas na Europa. E a gente tem que trazer essas informações para vocês aqui, porque provavelmente isso aí cai em concursos que virão no futuro. Tá legal? Muita coisa, mas a gente sempre fica agradecendo você por ter assistido, por ter colaborado e por estar enriquecendo esse material junto com a gente, tá legal? Eu espero que todos vocês estejam se cuidando, que revisem esse material, continuem estudando e a gente se vê na semana que vem. Deixa o joinha, se inscreve no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho também, porque a gente sempre que lança o vídeo você fica recebendo notificação e comente. Coloca o seu comentário aí, diz pra gente o que você tá achando das nossas aulas, tá legal? Um grande abraço, cuidem-se pessoal, um grande abraço a todos vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá!